Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. O maior medo para mim é ser enganado novamente, encarar uma esposa infiel novamente. Depois de um casamento fracassado, fiquei com medo de começar um relacionamento por um longo tempo. E então parece que encontrei aquela com quem quero viver minha vida. Mas depois de um tempo, percebo sinais de traição. E me sinto desconfortável. Já passei por isso antes e prometi a mim mesmo que não aconteceria de novo. Deveria ter seguido meu próprio conselho. Mas, desta vez, não estou desembolsando $3.000 para um investigador particular personalizar e reunir evidências. Desta vez, estou simplesmente preenchendo papelada e economizando dinheiro. Minha ex-esposa, Lucy, soltou a bomba depois de 6 anos, dizendo que não estava feliz com a nossa vida. Aparentemente, eu trabalhava demais, nunca íamos a lugar nenhum, e ela estava morrendo de tédio. Talvez se eu não tivesse contratado alguém para limpar a casa semanalmente e a levado para jantar 3 vezes por semana, ela não estaria tão entediada. Mas essa é uma outra história. De acordo com Lucy, as coisas estavam indo ladeira abaixo por um tempo, mas eu estava muito cego pelo amor ou muito ingênuo para ver então, reduzi minhas horas e tentei ser o marido perfeito. Ou pelo menos, foi o que pensei. Sinto que toda mulher infiel segue o mesmo manual. Começa com pequenas críticas, depois se transforma em argumentos. Eventualmente, há uma mudança completa. A comunicação diminui e as conversas se tornam superficiais. A vida de cama antes vibrante está gradualmente desaparecendo de algumas vezes por semana para talvez uma vez, e mesmo assim parece sem vida. Você suporta isso, se desculpando por coisas pelas quais nem é responsável, esperando por melhorias. Mas nunca é bem a mesma coisa. Eventualmente, você é levado a considerar o pior e recorre a contratar alguém para confirmar a fidelidade do seu parceiro. Em menos de 15 dias, você percebe que sua esposa parou até mesmo de entreter a ideia de intimidade, usando-a como um meio de afirmar domínio. Você contempla o uísque de 12 anos no armário de bebidas, mas descarta o pensamento, reservando-o para um momento em que ela não faça mais parte de sua vida. Outra quantia pesada vai para David, um advogado insensível, e os documentos legais são enviados. Você agradece silenciosamente ao seu falecido pai por insistir em um acordo pré-nupcial, grato que sua noiva, antes confiante, o tenha assinado de bom grado, presumivelmente quando ela ainda estava apaixonada por você. Ela serviu enquanto frequentava a aula de Pilatos. Da lateral, você observa enquanto o garçom se aproxima confirmando sua identidade como Sr. Stephen Moore antes de entregar a ela um envelope considerável, notificando-a sobre os procedimentos legais. A expressão no rosto dela naquele momento é algo que você gostaria de poder testemunhar. No entanto, está feito, ou será finalizado em alguns meses. Agi de forma justa, conforme estipulado no acordo pré-nupcial. Ao retornar para casa, ela encontra um cheque de $50.000, seus pertences embalados em 15 sacos de lixo, as fechaduras trocadas e seus cartões de crédito cancelados. Infelizmente, o novo BMW que eu dei a ela de presente de Natal também é dela por direito. Então vem a fala: Steve, querido, isso não significou nada. Mas significou algo para mim, eu respondo. Arranjei uma van e um motorista para remover rapidamente seus pertences, concluindo a aprovação em 15 minutos. Eu não sabia nem me importava para onde ela foi. Recuando para dentro de casa, sou acenado por uma garrafa de uísque de 12 anos. Isso marcou a ocasião solitária em que me entreguei excessivamente. Após 4 meses de recusas firmes, ela finalmente cede, e sou liberto do que antes era um casamento promissor. Ocasionalmente, na solidão da noite, sinto falta da velha Lucy. No entanto, quando contemplo sua infidelidade, essa saudade desaparece. Estou simplesmente grata por não termos começado uma família juntos.
Por cerca de 1 ano e meio, permaneci inativo. Embora eu tenha me socializado com grupos de amigos, deixei claro desde o início que não estava interessado em ser apresentado, pelo menos não ainda. Por volta da marca de 3 anos, comecei a namorar com mais frequência e, eventualmente, entrei novamente na cena do namoro. Eu me vi tendo mais encontros íntimos do que nos últimos 2 anos do meu relacionamento anterior. Então, encontrei Vicky em um evento beneficente para o câncer. Durante a noite, não consegui tirar os olhos dela enquanto nos sentávamos um de frente para o outro. Apesar de ouvir de amigos que ela era divorciada e guardava amargura em relação aos homens, senti uma conexão, especialmente porque eu também tinha sofrido traição em meu relacionamento passado. No entanto, a realidade me atingiu duramente. Demorou 2 semanas até que ela respondesse às minhas ligações e outras 2 até que ela concordasse em me encontrar para um café. Mais 1 mês se passou antes que ela se aquecesse o suficiente para se juntar a mim para o jantar. Se ela estava se fazendo de difícil, ela certamente estava se destacando nisso. O jantar estava indo bem até o interrogatório começar. Como conheci minha ex-esposa, o que deu errado no meu casamento e o que eu poderia ter feito diferente para alterar o resultado se tornaram os pontos focais. A cada resposta, vi que tinha outra pergunta, até que me cansei disso. Ela era infiel, exclamei, talvez alto demais. Ela assumiu um compromisso comigo e o violou em várias ocasiões. Por que você não procurou aconselhamento? Poderia ter salvado seu casamento, ela comentou, um pouco presunçosa demais para o meu gosto. No momento em que ela me traiu, acabou. Ela sabia da minha posição sobre fidelidade, e isso estava claramente declarado no acordo pré-nupcial que ela assinou. Os termos eram cristalinos. A parte que trapaceia recebe apenas uma parte nominal dos nossos bens conjuntos. Bem, tentei me reconciliar com meu ex por cerca de 1 ano antes de dividirmos tudo igualmente de maneiras separadas. Pelo menos posso dizer que esgotei todas as opções. Vicky, você é muito mais indulgente do que eu jamais poderia ser. Francamente, ela acabou se revelando uma esposa terrível. Podemos mudar de assunto, por favor? Isso está me deixando de mau humor, Steve. Eu só quero entender o tipo de homem com quem estou envolvida, só isso. Bem, agora você tem sua resposta. Se eu não atendo aos seus padrões para um parceiro adequado, então peço desculpas, mas é isso que eu sou. Depois disso, a noite piorou, e por volta das 10h30, eu estava procurando uma desculpa para terminar o encontro e levá-la para casa. A viagem de volta foi silenciosa. Eu a acompanhei até a porta e recebi um beijo, mas felizmente não fui convidado para entrar. Eu removi o nome e o número dela do meu telefone. Eu não merecia ser tratado do jeito que ela me tratou. Eu estava curtindo um momento maravilhoso com uma moça charmosa em uma churrascaria legal quando senti um toque no meu ombro. Era a Vicky. Que coincidência te ver aqui, ela comentou, olhando para meu par. Perdoe meus modos, eu disse, me mexendo no meu assento. Vicky, conheça Amber. Amber, esta é Vicky, uma mulher que conheci na arrecadação de fundos para o câncer deste ano. Eu disse isso com um sorriso, mas queria que Vicky desaparecesse, e rápido. Eu vi você e só queria dizer oi. A essa altura, seu par já tinha se juntado a ela. Estamos indo para aquele novo clube de 10 perto do centro de Fairmont. Bem, aproveite sua noite, ela disse, finalmente indo embora com seu par. Você costumava sair com ela? Amber perguntou. Foi só um encontro e não foi particularmente memorável, respondi, pegando sua mão. Eu tive sorte naquela noite? Sorte não teve nada a ver com isso. Amber me puxou para seu apartamento e assumiu o comando até que nós dois caímos no sono de pura exaustão. 2 dias depois, recebi um e-mail no meu computador. Foi bom ver você de novo. Talvez pudéssemos tomar uns drinks algum dia. Sinto que nosso último encontro começou mal claro. Trocamos e-mails e tivemos algumas conversas telefônicas nas semanas seguintes antes de decidirmos nos encontrar em uma boate popular com um público mais velho. Por que estou fazendo isso? Pensei, sentado em uma mesa para 2, esperando por ela. Se ao menos ela tivesse me deixado buscá-la. Mas não. Vicky,
considerando que nosso último encontro não foi tranquilo, escolheu nos encontrar aqui. E agora ela estava 15 minutos atrasada. Eu a vi entrando pelo canto do olho. Droga, ela estava deslumbrante. Eu não tinha certeza se o que ela estava usando se qualificava como um vestido, pois parecia não ter material. Todos os caras na sala a olhavam com os olhos enquanto ela passava, até mesmo aqueles com encontros. Levantei-me e dei 3 passos em sua direção. Desculpe pelo atraso, meu carro não pegava, então tive que pegar um táxi aqui. Não se preocupe, com sua aparência eu esperaria a noite toda, respondi, encolhendo-me interiormente com o quão cafona isso sou, mas sabendo que era verdade, enquanto puxava sua cadeira. Podemos sentar mais tarde. Agora, tudo o que eu quero fazer é dançar. E dançamos, pelos próximos 25 minutos. O DJ alternou entre 2 músicas rápidas e 2 lentas pela próxima hora. Eu tive que me defender de mais de um cara insistindo para Vicky dançar com eles, ela apenas sorriu e me segurou um pouco mais forte. Ao retornar para nossa mesa, tomei a liberdade de pedir bebidas, um whisky sour para ela e uma Corona, para mim. Dessa vez, não houve interrogatórios ou o comportamento indiferente que ela havia demonstrado em nosso encontro anterior. Ela iniciou a conversa. Peço desculpas pela última vez, eu tinha suportado alguns encontros realmente horríveis e decidi te conhecer um pouco agora mesmo. Desculpe-me por ter sido tão direta, mas se você foi desagradável, eu não ia perder tempo com conversa fiada a noite toda. Bem, eu atendi aos seus padrões? O que você acha? Estou aqui, não estou? O resto da noite pareceu sem esforço, pelo menos para mim. Ela estava deslumbrante e se encaixava perfeitamente em meus braços. Desconsideramos as músicas animadas, optando por dançar apenas as lentas. Você se importaria em me dar uma carona para casa? Pegar um táxi a essa hora exigiria um milagre. Saímos do clube de braços dados. Recebi um beijo apaixonado, mas nenhum convite para entrar. Eu esperava isso? Não realmente. Vi que era o tipo de pessoa que preferia levar as coisas devagar, embora eu esperasse que não fosse muito devagar depois de segurá-la a noite toda. Nós nos encontrávamos 2 vezes por semana. Gradualmente, intensificamos nosso relacionamento e, na 6ª semana, acordei na manhã de domingo na cama dela. Espero que você não pense menos de mim, ela disse, me observando acordar. Você é ainda melhor do que eu esperava, ela acrescentou com um sorriso. O quê? Você pensou que teria que me guiar por tudo, me mostrar onde tudo está e o que fazer com isso. Afinal, eu já fui casada antes. Eu também, mas minha ex nunca entendeu que fazer amor envolve as 2 pessoas e ambas precisam estar satisfeitas antes de acabar. Eu ri, mas ela não. Ele era egoísta, não só comigo. É por isso que ele é um ex-homens podem ser tolos, mesmo aqueles que foram casados e divorciados pelo menos uma vez. Depois daquela noite, nossa fase de lua de mel começou. Eu não diria que estava apaixonado, mas fiquei cativado pela beleza dela e descobri que gostávamos de fazer muitas das mesmas coisas. Eu não achava que éramos exclusivos ainda e parecia que ela também não, porque uma noite, enquanto eu estava jantando com um cliente e sua esposa, vi Vicky com outro cara. Não trocamos olhares nem fizemos nenhum jogo. Ela me notou quando me sentei, mas eu tinha outros assuntos em mente. Meu cliente e sua esposa eram um casal incrível, profundamente apaixonados, mesmo depois de 35 anos. Steve, você é casado? Sua esposa perguntou. Eu era, mas não sou mais. Você se vê dando nó de novo? Não tenho certeza. Ela teria que ser excepcionalmente especial e há a questão da confiança que eu precisaria superar. Sua ex-mulher te traiu, não foi? Ela tinha um dom para me entender. Sim, e não terminou bem. Bem, há muitas boas por aí, mesmo aquelas com alguma experiência como você. Você é uma pessoa boa demais para ficar sozinha. Ela estava certa sobre isso. Ser solteira era difícil, mas não poder confiar no seu parceiro era ainda pior. Mais uma vez trocamos olhares antes que ela e sua amiga partissem. Eu ponderei se ela seria íntima dele e isso me incomodou imensamente. 30 minutos depois,
enquanto terminávamos a sobremesa e nos despedíamos, sua esposa se inclinou. Espero que você e sua amiga consigam resolver as coisas. Talvez tenha sido apenas um jantar de negócios como o nosso, ela disse com um sorriso, apertando minha mão antes de irem embora juntos, de mãos dadas. Minha tentativa de esconder minhas emoções claramente falhou. Fiquei no bar tomando uma bebida. Jurei não exagerar, a menos que ela tivesse tido intimidade com ele. Nesse caso, eu não sabia como reagiria. Ao jogar as chaves do meu carro no balcão da cozinha, meu telefone vibrou. Você pode vir aqui agora? Acho que precisamos conversar. Eu não estava particularmente inclinado a me envolver em uma conversa com Vicky em uma hora tão tardia, mas havia uma coisa que eu precisava saber. Você dormiu com ele? Sim, veio a resposta dela momentos depois. Eu não ia te enganar se você perguntasse. Essa foi a última mensagem que li antes de desligar meu telefone. Vicky me mandou mensagem e me ligou nas noites de quarta e quinta, mas eu não respondi porque ainda não tinha certeza do que dizer a ela. Eu estava com ciúmes? Com certeza. Apesar de não ser oficialmente exclusivo, eu nem tinha considerado outra mulher. No entanto, parecia que isso poderia mudar. Na sexta-feira, levei Beth a uma boate no lado oeste do centro da cidade. Apesar da atmosfera barulhenta, uma banda local estava se apresentando e reconheci 2 dos membros. Nós dançamos, tomamos uns drinks e eu até apresentei Beth à banda durante o intervalo do 9-0. Eu estava me divertindo até sentir um toque familiar no meu ombro. Você gostaria de dançar? Ela perguntou, parecendo irritada. Não vê que estou com alguém? Além disso, você provavelmente está aqui com seu próprio par, respondi por cima da música. Estou aqui com algumas amigas. Se decidir aceitar minha oferta, estarei naquela mesa, disse ela, apontando para uma 3 acima. Vou considerar. Nossos olhos se encontraram mais uma vez antes que ela se afastasse. Pensei que você tivesse dito que não estava saindo com ninguém? Beth perguntou. Nós acabamos de terminar, expliquei, falando em seu ouvido. Ela sabe? Aquele breve encontro arruinou minha noite. Quando Beth percebeu que eu olhava para Vicky com muita frequência, ela insistiu que eu a levasse para casa. Eu não protestei. Não entre em contato comigo até que vocês 2 tenham terminado. Eu nem recebi um beijo de boa noite. Às 1h15, senti meu telefone vibrar. Você dormiu com ela? Eu não divulgo esses detalhes, diferente de alguns outros. Voltei a dormir. No sábado de manhã cedo, minha campainha tocou uma vez e depois repetidamente a cada 10 segundos ou mais. Droga, crianças. Vocês podem correr, mas não podem se esconder, Vicky disse se encostando no batente da porta. 2 xícaras de café e o que eu presumi ser café da manhã na mão. Você vai me convidar para entrar ou vamos tomar café da manhã e bater um papo na sua porta? Qualquer opção funciona para mim. Dei um passo para o lado e ela entrou. Eu a segui até a cozinha e a observei enquanto ela desempacotava tudo. Não tenho certeza do que você prefere, então improvisei. Onde você guarda os pratos? Meio dormindo, me arrastei até lá, peguei 2 pratos, copos de suco e alguns talheres. Olhando para o relógio, notei que ainda não eram nem 6 mod. Comemos em silêncio, mas nossos olhos comunicavam volumes. Com a comida pronta, sentei-me ali, tomando meu café. Vicky, o que você quer? Falar primeiro e depois continuar a partir daí. Eu estava exausta demais para participar do que eu esperava ser uma conversa longa. Agora vou dormir por algumas horas de novo. Convido você a se juntar a mim e talvez possamos conversar quando acordarmos, eu disse subindo as escadas para o meu quarto. Vicky seguiu meu exemplo. Ela tirou suas roupas externas e me deu um olhar significativo. Se eu soubesse que iríamos para a cama imediatamente, teria trazido algo atraente comigo, ela comentou com um sorriso antes de deslizar para baixo do lençol. Pela próxima hora, nos abraçamos e fingimos estar dormindo, mas sejamos honestos, nenhum de nós realmente dormiu, mesmo com os olhos fechados. Não sei como isso aconteceu, mas pelos próximos 30 minutos fizemos isso sem uma pausa.
Deitada de costas, percebi que preciso tomar um banho. Não, não, Vicky disse me beijando nos lábios. Você cheira como eu e eu quero que continue assim. Tenho que ir trabalhar até segunda-feira e meu chefe não vai gostar, então vamos tomar um banho. Além disso, precisamos discutir algumas coisas hoje. Não houve gritos, mas as vozes se elevaram mais de uma vez. Quero que tenhamos um relacionamento exclusivo ou não quero mais namorar você, eu disse a ela. Por que não tomamos nosso tempo e vemos onde isso vai dar? É porque você quer ficar com outros caras. Eu interrompi assim que ela terminou de falar. Não quero me preocupar com quem mais você pode ter um relacionamento além de mim e se não tivermos sucesso, pelo menos podemos dizer que fizemos tudo ao nosso alcance. Steve, esse é um passo importante para mim. Preciso de tempo para pensar em tudo, ela disse depois de passar a noite na minha cama. Na segunda-feira de manhã, éramos únicos. Eu queria poder dizer que tudo estava indo perfeitamente, mas essa não era a realidade. Havia desafios de ambos os lados e às vezes eu duvidava se conseguiríamos. Depois de 3 meses, Vicky foi morar comigo. Devo confessar que implorei a ela porque ansiava por acordar ao lado dela todas as manhãs, não apenas nos fins de semana. Até sacrifiquei meu grande armário duplo do quarto por todas as roupas dela e ela tinha uma coleção e tanto. Fiquei muito feliz, sentindo que não conseguia imaginar minha vida sem ela. Aos 9 meses, tomei a iniciativa e pedi em casamento. Eu tinha reservas? Sim e não. Eu já tinha me machucado antes, mas não podia deixar que isso ditasse meus relacionamentos futuros. Decidi ir em frente. Em vez da tradicional proposta de um joelho, simplesmente a convidei para uma sobremesa no restaurante italiano Tonis. Meu único erro foi não ter o anel antes. Pensei que seria especial se escolhêssemos juntos. Eu estava enganado. Apertei as mãos dela nas minhas sobre a mesa e confessei meu amor. Quando eu a propus para sempre, ela disse sim ansiosamente, mas então as coisas pioraram um pouco. Ela estendeu a mão, aparentemente esperando um anel que eu não tinha trazido. Querida, pensei que seria mais legal escolhermos seu anel juntas. Espera, você não me comprou um anel? Você estava se protegendo caso eu dissesse não? Eu precisava retomar o controle. Você conhece meu gosto por joias, eu lhe assegurei olhando em seus olhos. Eu poderia ter escolhido algo chamativo que você secretamente detestaria, mas fingiria amar por minha causa. Assim você pode ter o anel que sempre sonhou. Isso é tão atencioso. Eu te amo tanto, ela disse se inclinando para um beijo. Claro que ela acabou gastando mais do que eu tinha orçado para o anel dela, mas vê-la feliz com ele era tudo o que importava. Nosso casamento foi pequeno e íntimo, com não mais do que 60 de nossos familiares e amigos mais próximos. Trocamos votos em um gazebo dentro de um jardim de rosas perto da casa dos pais dela. Sua irmã Amber ficou ao seu lado enquanto meu irmão Greg foi meu padrinho. Reservamos um quarto em um dos melhores restaurantes e às 10h30 vi que era minha para sempre. Após uma lua de mel íntima, nos acomodamos em nossa rotina pós-lua de mel, que foi nada menos que incrível. Cerca de 6 meses depois, no meio de um momento feliz, ela abordou o assunto de filhos. Você mencionou querer 2 filhos, mas nunca discutimos quando. Que tal agora ela perguntar? Ainda me aquecendo no brilho posterior, pedi 20 minutos antes de começarmos a tentar. O sorriso dela era radiante e, no mês seguinte, experimentei a melhor intimidade da minha vida, selando nossa decisão. Estou grávida, exclamou Vicky, acenando com o teste positivo. É melhor você compartilhar da minha excitação porque estou nas nuvens e eu estava. Eu era um marido dedicado antes e depois da chegada da nossa filha Carrie. De trocar fraldas a acalmar seus choros noturnos, eu abracei todos os aspectos da paternidade. 2 anos depois, quando Dali veio ao mundo, nossa família se sentiu completa. Em vez de Vicky retomar o controle de natalidade, optei por uma vasectomia. Embora o desconforto tenha seguido por alguns dias, foi um pequeno preço a pagar pela paz de espírito de Vicky. A vida era maravilhosa até que não era mais. Ela abraçou o papel de dona de casa enquanto eu me dedicava a me destacar na minha carreira, movida pela responsabilidade de sustentar minha família.
Por 5 anos e meio, senti que estava nas nuvens até que comecei a sentir uma mudança sutil. Apesar da dedicação inabalável de Vicky à maternidade e aos nossos momentos íntimos juntos, havia algo elusivo pairando sob a superfície. Não consegui identificar bem no começo, mas não consegui ignorar o olhar distante em seus olhos quando ela pensou que eu não estava prestando atenção. Querida, está tudo bem? Você parece preocupada, perguntei me aproximando dela por trás enquanto ela olhava pela janela. Apenas refletindo sobre o quão feliz eu sou, ela respondeu, estendendo a mão para segurar minha mão. Beijei sua mão momentaneamente, descartando minhas suspeitas infundadas. O amor era nossa base e naquele momento nada mais parecia importar. Depois de concluir um exigente projeto de 3 meses no trabalho, levei minha esposa para um jantar no I said but the profits from that project more than compensation. Com essas palavras, peguei uma caixa de veludo vermelho para meu bolso e revelei seu conteúdo. Um anel adornado com 6 diamantes impecáveis, cada um simbolizando um ano do nosso casamento. A expressão dela não tinha preço. Você realmente não deveria ter, ela murmurou, mas experimentou ansiosamente. Embora fosse um gesto custoso, nossas finanças estavam confortáveis e eu queria mostrar minha apreciação por seu apoio inabalável durante minhas longas horas de trabalho. A vida parecia estar de volta aos trilhos, ou pelo menos era o que eu acreditava. Conforme nossos momentos íntimos diminuíam de 4 vezes por semana para talvez 2, eu permanecia em silêncio. Ela citava fadiga e doenças ocasionais como razões. Não a pressionei, mas tomei nota. Quando 3 semanas se passaram sem que ela iniciasse intimidade, senti que algo estava errado. Um dia, passando pela toca, notei que ela estava no computador. Eu sorri e ofereci minha ajuda, pois eu era o especialista em tecnologia da família. A surpresa em seu rosto falou muito. Ela olhou para cima, mencionou que estava apenas encerrando e prontamente fechou seu laptop. Eu deveria começar a pensar no jantar ou então acabaremos jantando fora hoje à noite, ela disse com um sorriso fraco. Depois de um rápido beijo nos lábios, vi que foi em direção à cozinha. Enquanto ela se afastava, minha curiosidade me dominou. Quando ela desapareceu na esquina, eu me esgueirei para dentro da sala e abri seu laptop, que ainda estava em sua página inicial. Pelos próximos 10 minutos, tentei descobrir no que ela estava trabalhando, mas não encontrei nada. Seu histórico de navegação e contas de e-mail foram apagados. Uma sensação familiar de desconforto se instalou em meu estômago. Dali em diante, observei-a documentando de perto quaisquer desvios de sua rotina habitual. Pequenas discrepâncias começaram a se acumular. De repente, ela começou a almoçar no meio da semana com a irmã sem explicação prévia. Apesar das minhas perguntas, ela só ofereceu desculpas familiares, deixando tudo diferente. Quando não pude mais ignorar minhas suspeitas, decidi segui-la um dia quando ela mencionou outro compromisso para o almoço. Ficando para trás no meu carro alugado, observei enquanto ela deixava nossos filhos na casa da mãe dela. Ela estava vestida casualmente com jeans e uma regata, aparentemente não se preparando para nenhum encontro ilícito, ou assim pensei. Depois que ela foi embora, liguei para a irmã dela para confirmar seus planos de almoço e a segui por uma distância de cerca de 3 comprimentos de carro. Ela atendeu no segundo toque. Steve, o que te traz a me ligar hoje? Eu tive que ser cautelosa para não revelar muito. Estou planejando uma pequena reunião para o próximo fim de semana e queria verificar se você tem algum compromisso anterior. Deixe-me verificar minha agenda no meu telefone, ela disse. Seu telefone ficou em silêncio por alguns segundos. Então eu ouvi. Mãe, posso tomar uma bebida? Só um momento, querida mamãe, estou falando com o tio Steve no telefone. Ela voltou. Não, nada na agenda e passe para minha irmã me ligar de vez em quando, ok? Eu entendo que ela está ocupada com as crianças, mas uma ligação rápida não faria mal. Sem problemas, vou repassar a mensagem e confirmaremos com você sobre o próximo final de semana. Porra, de novo não. Foi quando eu a perdi no próximo semáforo. Vi que passou no sinal amarelo e eu estava prestes a passar no vermelho quando carros encheram o cruzamento. Eu vi o carro dela andar mais um quarteirão e depois virar à direita. Vamos, troque logo.
Depois que o sinal finalmente abriu, eu pisei no acelerador. Virei à direita e então não havia mais nada. O carro dela não estava em lugar nenhum. Circulei pela área por cerca de 1 hora, até mesmo verificando os estacionamentos de 2 motéis próximos, mas não havia sinal dela. Tentei ligar para o celular dela, mas caiu direto na caixa postal. Droga! Dirigi de volta para casa e esperei seu retorno. Eu senti vontade de beber, mas decidi não fazer isso. Eu precisava estar lúcido quando ela finalmente chegasse. Às 4h30, ela entrou com Dali e Kerry a tiracolo. Steve, por que você chegou em casa tão cedo? Vicky perguntou surpresa enquanto lutava para fazer as duas crianças passarem pela porta da frente. Levantei-me para ajudá-la. Tive uma tarde leve e pensei em voltar para casa para passar um tempo com minha esposa. Como foi seu almoço com Amber? Foi bom, ela respondeu brevemente. Onde vocês dois comeram, afinal? Seus olhos se arregalaram e ela hesitou antes de responder. Fomos àquele novo lugar de saladas em Vinela. Não consigo lembrar o nome, mas foi legal. Por que você não é um querido e pega as malas deles no carro enquanto eu os coloco para dormir? No carro dela não havia nenhuma evidência conclusiva. Eu estava esperando por uma pista sobre o paradeiro dela nas últimas horas. Apesar da minha frustração, mantive a fachada de um marido obediente. Com as crianças dormindo, observei Vicky se despir e ir para o chuveiro. Dali pode estar com gripe. Ele vomitou em mim quando peguei na casa da mamãe, ela mencionou. Precisa de companhia? Eu ofereci. Não, só um enxague rápido. O que tem para o jantar? Comida era a última coisa que eu pensava. Que tal pedirmos 2 pizzas? Eu sugeri. Parece bom, Vicky concordou enquanto saía do chuveiro. Eu me juntei a ela enquanto ela se secava. Não havia sinais visíveis de nada errado. Este era seu suposto terceiro almoço com a irmã. Lembrei-me de como tudo começou com Lucy. As mentiras estavam lá, junto com um declínio na intimidade. No entanto, eu não tinha evidências concretas. Agora eu me arrependia de não ter feito Vicky assinar um acordo pré-nupcial como fiz com Lucy. Eu estava em apuros. O jantar passou em silêncio. Silêncio demais. Enquanto nossos filhos comiam, observei Vicky brincando com sua fatia de pizza. Era culpa? Eu ajudei com as rotinas da hora de dormir, geralmente adicionando algumas brincadeiras violentas, mas esta noite me faltou energia. Uma história, um beijo e um abraço foram tudo o que consegui. Vicky se moveu como se estivesse atordoada até que me aproximei dela por trás, envolvendo-a em meus braços e beijando seu pescoço. Steve não está noite, ela protestou tentando se libertar. Se não está noite, quando? Eu retruquei com frustração. Já faz quase 2 semanas, pelo amor de Deus. Quando você planeja resolver nossos problemas em casa? Steve, por favor, não hoje à noite. Eu compenso você amanhã. Eu prometo. Tudo bem, respondi sarcasticamente indo em direção ao meu escritório em casa. Ela só não quer que eu descubra que ela estava com outra pessoa esta tarde. Concluí batendo a porta e trancando-a. Meu e-mail para o advogado que está cuidando do meu divórcio de Lucy foi breve e direto. Por favor, prossiga com as instruções que dei ontem. Categorize o caso como adultério e estou buscando a custódia dos meus filhos. Vou dar continuidade amanhã, mas eu precisava que essa ação fosse tomada ontem. Embora eu não tivesse evidências concretas da infidelidade de Vicky, as evidências circunstanciais eram convincentes. Isso marcou a segunda vez que me casei com uma cuidadora maravilhosa, mas com uma esposa decepcionante. No entanto, dessa vez eu não estava esperando o inevitável. Eu estava terminando as coisas antes que elas piorassem. Passei a noite no sofá do escritório e fui trabalhar antes que qualquer outra pessoa na casa se mexesse. Com uma agenda cheia pela frente, tomei medidas como congelar nossas contas bancárias e reduzir os limites do cartão de crédito. Ao meio-dia, meu advogado tinha um rascunho preliminar pronto para revisão, que prontamente editei e devolvi. A papelada finalizada do divórcio chegou às 5, um testamento do que pode ser alcançado com recursos suficientes. No entanto,
Instruí meu advogado a adiar o processo até que eu confirmasse. Esta noite seria difícil, mas era necessário prosseguir. Voltei para casa e encontrei a casa silenciosa. Vicky, eu chamei. Da cozinha veio sua resposta monótona. Peguei o envelope pardo da minha pasta, resignando-me a lidar com isso. Poderia muito bem, pensei enquanto me dirigia para a cozinha. Vi que estava sentada à mesa com uma taça de vinho diante dela, usando aquele olhar distante mais uma vez. Talvez ela tivesse de alguma forma percebido que eu sabia. Quer uma bebida? Ela perguntou indo em direção à geladeira. Uma cerveja seria bom. Ela me entregou uma corona e falou enquanto voltava para seu assento. As crianças estão com meus pais hoje à noite. Ela tomou um longo gole de vinho. Preciso falar com você sobre uma coisa e você não vai gostar. Eu quase respondi. Eu já sabia, mas percebi que era o momento dela, então fiquei ali sentado, calmamente, tomando minha cerveja e brincando com o envelope. No mês passado, quando eu disse que estava almoçando com minha irmã, eu estava mentindo. Eu estava saindo com outra pessoa. Eu queria atacar e xingá-la, mas mordi minha língua. Fui diagnosticado com um tumor cerebral. Nas últimas 3 semanas, o Dr. Coop e sua equipe têm conduzido todos os testes imagináveis para avaliar sua gravidade. Fiquei chocado. Sim, tive a mesma reação. Estou com dores de cabeça e dificuldade de concentração há algum tempo. Pensei que fosse apenas fadiga e falta de sono, mas não importava o quanto eu descansasse, algo parecia estranho. Foi quando fui ao nosso clínico geral para um check-up completo. Ela tomou outro gole de sua bebida. Ele não conseguiu identificar o problema, então me encaminhou para um especialista. Espere um minuto, interrompi, inclinando-me para a frente. Isso vem acontecendo há meses e você nunca mencionou que algo estava errado. Sempre que eu não estava me sentindo bem e te rejeitava à noite, você ficava chateado. Eu queria ter intimidade com você, mas simplesmente não conseguia reunir energia e não queria outra discussão. Deslizei o envelope da mesa para o meu colo na semana passada, passei por uma tomografia computadorizada e uma ressonância magnética para confirmar as suspeitas do Dr. Coop. Sinto muito, ela confessou antes de cair em lágrimas. Corri para o lado dela em um instante. Pelos próximos 20 minutos ela enterrou a cabeça na curva do meu pescoço, pausando e então retomando intermitentemente. Enquanto isso, uma onda de autocrítica invadiu minha mente. Como eu poderia suspeitar que essa mulher fosse traída? Eu gentilmente a puxei para longe, encontrando seu olhar com aqueles olhos cheios de lágrimas. O que o médico disse hoje? Ela levou um momento para se recompor. Ele disse que se eu não fizer uma cirurgia logo, eu vou morrer. Eu não quero morrer, ela gritou, estendendo a mão para mim novamente. E assim as próximas 2 horas se passaram comigo juntando a maior parte do prognóstico do Dr. Coop até 8 mal. Ele quer nós dois em seu consultório amanhã de manhã às 9 para discutir os próximos passos. Sinto muito, ela repetiu pela segunda vez. Vicky, isso não é culpa sua. Juntos, vamos superar isso, ouviu? Ela sentiu, embora eu pudesse sentir sua descrença. O medo tomou conta de nós dois. De tensão, ela tinha caído na cama. Não é de se espantar que ela tenha parecido distante nessas últimas semanas, lutando contra a incerteza. Eu não queria te preocupar, ela explicou. Enquanto ela dormia, eu lutava com meu próprio tumulto interior. No dia seguinte, paramos para tomar café e fazer uma refeição leve. Apesar da falta de fome, nós dois sentíamos a necessidade de cafeína para passar o dia. O Dr. Coop parecia estar na casa dos 50 anos, na minha opinião. Ele apresentou todas as informações, exibindo os raios-x e explicando seu plano proposto. Sr. Moore, a situação não é promissora, mas acredito que posso remover o tumor com danos mínimos ao cérebro de sua esposa, ele disse. Quais são as chances de ela se recuperar ao estado anterior antes desse crescimento surgir? Eu perguntei. Sr. Moore, como mencionei a sua esposa, ela tem 80% de chance de retornar a uma vida normal se prosseguirmos com a cirurgia imediatamente. No entanto, ainda não posso confirmar se o tumor é maligno.
Se for, as chances diminuirão significativamente a favor dela, ele explicou. Quando a cirurgia pode ser agendada? Eu perguntei. Tem uma vaga disponível na próxima terça-feira. Se você concordar, precisamos fazer vários preparativos antes disso, ele respondeu. Para mim, não parecia haver alternativa. Tudo começou com um exame físico abrangente, incluindo exames de sangue. Minha esposa teve que passar por procedimentos adicionais, como raio-x, outra ressonância magnética e vários outros testes que eu não compreendi completamente. Enquanto os pais dela cuidavam de nossos filhos, garantimos que os veríamos ou pelo menos ligaríamos para eles todas as noites. Na noite anterior à cirurgia, ficamos deitados na cama tentando encontrar alguma aparência de sono. Foi inútil. Tudo o que eu conseguia discernir era sua respiração e, sentindo minha vigília, ela falou sem encontrar meu olhar. Eu o encontrei descartado no lixo no domingo. Meu coração parou de bater momentaneamente. Enquanto esvaziava as lixeiras domésticas, notei um envelope amassado em cima. Não sei por que eu recuperei e o abri, mas agora me arrependo profundamente. Ela ficou em silêncio. Sinto muito, murmurei em seu ouvido. Eu temia uma repetição do passado, mas eu deveria ter confiado em você. Mas você não confiou. Você realmente pensou tão pouco de mim que você contemplaria o divórcio sem uma palavra? Ela caiu em silêncio mais uma vez. Assim que isso for resolvido, vou embora e não tenho certeza se retornarei. Fiquei sem palavras. Minhas ações já tinham falado muito. A cirurgia durou 9 horas exaustivas. Fiquei na sala de espera até não aguentar mais. Deixando meus dados de contato com a recepcionista, vaguei pelo terreno. A culpa pesava muito sobre mim pelo que eu quase tinha feito. No entanto, meu único desejo era que meu amado sobrevivesse. Mesmo que isso significasse sem mim. Meu telefone tocou e corri de volta para a sala de espera e procurei o Dr. Cope. Ele parecia quase tão cansado quanto eu me sentia. Acredito que o removemos com sucesso, ele anunciou, tirando o boné. Amostras foram enviadas ao laboratório e a avaliação inicial sugere que o tumor era benigno. Soltei a respiração que estava segurando desde que nossa conversa começou. Posso vê-la? Não no momento. Por que você não volta para casa, descansa, faz uma refeição e volta mais tarde hoje à noite? Até lá ela estará em um quarto e você pode ficar o tempo que quiser. Eu segui o conselho dele. Entrei em contato com todos com as boas novas e os instruí a esperar para visitar até que eu desse sinal verde. Expressei gratidão à mãe dela por cuidar das crianças e prometi passar por lá no meu caminho de volta para o hospital. Depois de me refrescar e tomar um café da manhã reforçado no Dennis, sem saber quando teria outra chance de comer, assegurei meus filhos que a mãe deles estava se recuperando bem e que eles poderiam visitá-la em alguns dias. Eles estavam ansiosos para vir comigo e não conseguiam entender por que não podiam. Ela realmente vai ficar bem? Perguntou sua mãe enquanto me acompanhava até o carro. O médico disse que ela precisa de bastante descanso, mas que estará de volta a si mesma em 1 ou 2 meses. Espero que vocês dois consigam resolver as coisas. Seria uma pena jogar tudo fora depois de tudo. Fiquei surpreso. Ela me confiou. Deixe-me dar o mesmo conselho que dei a ela. Casamento exige esforço e se você não se comunicar, não vai durar. Você deveria ter falado quando percebeu que algo estava errado e ela deveria ter lhe contado quando ficou doente. Você tem uma segunda chance agora. Não a desperdice. Com um abraço e um beijo na bochecha, voltei para o hospital e minha esposa. A enfermeira que estava na recepção me orientou diretamente dizendo: sua esposa acordou há cerca de meia hora e queria saber onde você estava. Informei a ela que você tinha ido para casa para se trocar e pegar algo para comer. Ela ainda está um pouco tonta, então se ela cochilar e voltar a dormir, não se preocupe. Obrigada por tudo que você fez. Não me agradeça. A doutora Coop realizou a cirurgia. A sala estava escura, mas as persianas estavam abertas, permitindo que as luzes dos carros no estacionamento e da rua projetassem padrões no teto e nas paredes. Quando a porta fechou, ela se virou para mim. Aproximei-me da cabeceira dela e peguei sua mão.
Como você está se sentindo? Em um tom suave, ela respondeu, felizmente ainda estou sob a influência das drogas e não consigo sentir nada, mas quando os bons remédios passarem, provavelmente começarei a sentir alguma dor. Graças a Deus eu tenho isso, ela disse, segurando o que parecia um botão vermelho de chamada. Se quando eu começar a sentir qualquer dor, aperto este botão e recebo uma dose de analgésico. Legal, certo? O único problema é que só posso apertar uma vez por hora para não exagerar. Beijo curativo no topo da cabeça dela, curtindo o novo corte de cabelo. Você está me dando uma de punk? Seu pequeno sorriso indicou que eu tinha quebrado a tensão. Sinto muito que você tenha encontrado os papéis do divórcio. Depois que você me contou sobre sua condição, eu os amassei e joguei no lixo lá fora. Como você os encontrou? Parece que o cachorro de alguém deve ter derrubado nossa lata de lixo e quando juntei tudo, notei um envelope em cima quando estava prestes a esvaziar o lixo da cozinha. A única razão pela qual o abri foi porque vi meu nome do lado de fora e não o reconheci. Ela ficou em silêncio novamente, mas manteve o olhar fixo no meu. Você pode imaginar minha surpresa quando vi o que tinha lá dentro. Comecei a me desculpar e oferecer minhas explicações, mas ela me cortou. Pelo menos agora eu sei seus verdadeiros sentimentos em relação a mim. Vicky, foi um erro. Um erro terrível. Claro que foi. Depois disso, nenhum de nós falou. Vicky deitou-se na cama e fechou os olhos. Quanto a mim, apenas sentei naquela cadeira de plástico desconfortável e segurei sua mão até que ela voltasse a dormir. Dessa vez, seria preciso mais do que apenas um pedido de desculpas. Passei a semana indo e voltando do trabalho para o hospital. Consegui levar meus filhos escondidos na quinta-feira, o que me rendeu alguns pontos com Vicky. Houve lágrimas, abraços e até algumas risadas antes de sermos pegos e expulsos. Na semana seguinte, acompanhei Vicky de volta para casa. Dediquei 3 dias para atender a todas as suas necessidades e depois entreguei meu papel à mãe dela. Muitas vezes eu levava o jantar para casa, sugerindo à mãe dela que havia um marido esperando ansiosamente seu retorno. Se eu conheço meu marido, ele provavelmente está muito feliz, entregando-se a todas as coisas que eu geralmente o impedi de fazer. Levará séculos para que eu o coloque de volta nos trilhos depois disso. Eu sabia que ela adorava Herbie profundamente e simpatizava com ele pelo tempo que ela passou em nossa casa. No entanto, sempre que eu insinuava a sua partida, ela me lembrava que eu era quem estava trazendo a renda e que as contas logo precisariam ser pagas. Não se preocupe, eu vou embora em breve e então você terá que lidar com minha filha. Não invejo você por essa tarefa. Ela se inclinou e sussurrou. Você já falou com ela? Eu tentei, mas ela não está pronta. Bem, eu sugiro que você faça isso logo. Ela está se recuperando e, se eu a conheço, essa teimosia vai ressurgir em breve. Levei o conselho dela a sério. Começamos a jantar juntos como uma família todas as noites. Vi que cozinhava cerca de 20% do tempo e eu cuidava do resto. Embora meus filhos insistissem que eu não era uma cozinheira tão habilidosa quanto a mãe deles, eles não reclamavam quando eu pedia pizza ou comida chinesa. Eu tinha engordado 5 libras desde que Vicky voltou para casa. Na sexta-feira, com as crianças esperançosamente dormindo e sem trabalho se aproximando no dia seguinte, tentei me aproximar para um abraço enquanto nos acomodávamos na cama. Apesar de ter sido rejeitado algumas vezes antes, esta noite eu estava determinado. Enquanto eu a envolvia com meus braços, ela ficou tensa. Sem me deixar abater, continuei. Você quer conversar? Ou devemos simplesmente aceitar as coisas como elas são e seguir caminhos separados? Murmurei suavemente. Estou tão furiosa com você que poderia gritar. Então vá em frente e deixe sair. Precisamos resolver isso de um jeito ou de outro. Ela se virou para mim. Como você pode me acusar de traição? Considere do meu ponto de vista. Você se tornou distante. Nossa intimidade caiu de 3 ou 4 vezes por semana para quase nenhuma. Quando tentei me aproximar de você, você me empurrou para longe ou mentiu para mim. Você vê a semelhança? Isso me lembrou de como minha ex-esposa se comportava antes de tudo desmoronar.
Mas eu não estava traindo. Eu estava tentando te poupar da dor até que eu soubesse com certeza o que havia de errado comigo. Acho que eu não era tão bom em esconder isso quanto eu pensava. Para ser honesto, você era péssimo nisso. Mas deixe-me perguntar novamente. O que fazemos agora? Talvez eu deva pegar as crianças e ir embora, ela disse hesitantemente. Se você for embora, eu começo o processo de divórcio. Você realmente se divorciaria de mim? Eu não gostaria, mas sim. Você pode ser tão cruel. Se você tivesse passado pelo que eu passei com meu ex, você poderia entender. Mas olha, me desculpe por exagerar. E ainda estou chateado que você contou para sua mãe antes de mim. Eu tive que contar. Ela estava tomando conta de nós. Ficamos em silêncio. Tenho uma sugestão. Por que não descansamos um pouco e conversamos sobre isso de manhã? Eu disse, abraçando-a. Tenho uma ideia melhor, Vicky disse, inclinando-se para me beijar. Nem preciso dizer que não dormimos muito naquela noite. 6 meses depois, nos encontramos em uma luxuosa loja de moda feminina. Vicky surgiu usando um vestido vermelho deslumbrante, provocante o suficiente para agitar até mesmo os falecidos. O que você acha? Ela perguntou girando para mostrar todos os ângulos. Você acha que eles se importariam se pegássemos emprestado o provador deles por 1 hora e corressemos o risco de nos atrasar para minha festa surpresa? Nem pensar, ela respondeu. Fazia 1 ano desde a cirurgia dela. Enquanto caminhávamos de volta para o carro, ela apertou minha mão com mais força. Você sabe que eu te amo, certo? Nunca questionei isso, eu afirmei, olhando para ela. Você é uma babaca. Só para você, eu retruquei, puxando-a para perto. Estou aliviada por termos resolvido as coisas. Quer dizer que está feliz por termos resolvido, não é? Tanto faz, ela murmurou, entrando no carro. Ligando o motor, inclinei-me e a beijei. Ah, e tente agir surpreso. Seus pais se esforçaram muito nessa festa. Eu descobri isso semanas atrás. Por que me dar uma pista? Depois de todo o segredo e de todo aquele espreitar antes, eu não queria repetir isso. Nada mais de segredos. Concordo? Eu a beijei mais uma vez antes de partir. Sem mais segredos. Comunicação aberta. E valorizem um ao outro como se fosse o último dia juntos. Esse tem sido nosso lema diário desde que o Dr. Cope nos concedeu uma segunda chance. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!